No aniversário do neto, minha filha me ignorou, até eu mostrar as fotos do que ela esconde. O dia prometia ser especial. Antônia acordou antes do sol raiar, a ansiedade pulsando no peito. O aroma do bolo de chocolate recém-assado perfumava a casa pequena, enquanto o coração dela batia forte, cheio de expectativas. Hoje, Lucas, seu neto querido, completaria 10 anos. O plano era simples: um café da manhã animado, presentes, risadas e memórias. Mas quando Luísa, sua filha, chegou, a alegria desmoronou. A mesa estava posta, mas Luísa não viu nada. Já estava com o celular na mão, os olhos grudados na tela. Antônia tentou puxar conversa, mas tudo que recebeu foram respostas curtas, quase desinteressadas. O coração da avó afundou. Parece que minha filha esqueceu como se faz isso, pensou, tentando disfarçar a dor. As histórias que ela conhecia, as lembranças compartilhadas, tudo ali no ar, jogado fora, como se nada tivesse importância. E ali estava Luísa, perdida em um mundo virtual, sem olhar na direção da mãe. Antônia, uma mulher de 75 anos, cheia de amor, de 1000 histórias, sentia-se invisível. O tempo havia passado, mas não tinha apagado os momentos que construíram suas vidas. Se ao menos ela se lembrasse de quem somos, sussurrou para si mesma, enquanto olhava para os rostos sorridentes de Lucas e suas. Recordações que pareciam tão distantes. Movida por um impulso de recuperar a conexão perdida, Antônia decidiu abrir uma antiga caixa de fotos que guardava no sótão. A caixa rangia enquanto ela a puxava. Ao abrir, uma onda de nostalgia a atingiu em cheio. Fotografias amareladas de momentos que parecia ter vivido em outra vida. Luísa na infância, Lucas ainda bebê e aquelas festas que faziam a casa ecoar de risos. Em meio a risadas e lágrimas, uma foto chamou sua atenção. O homem desconhecido, com um sorriso enigmático, estava ao lado de Luísa em um casamento. Antônia franziu o senho. A memória dela não lembrava daquele rosto. Mas o que mais a intrigou foi um botão de rosa que estava ali jogado sobre a foto, tão vivo e vibrante. O que isso significava? A mente de Antônia ficou girando e um nó se formou em sua garganta. O que Luiz estava escondendo? Por que aquele homem desconhecido estava ali? As fotos deixavam um rastro de segredos, ameaçando reabrir feridas há muito tempo fechadas entre mãe e filha. A posição de cada fotografia, como cada item na caixa parecia gritar por atenção. Era um espírito do passado, tentando unir ou desmantelar o que restava. Antônia sentiu um frio na barriga. O que começou como um gesto simples, uma tentativa de reviver laços, estava prestes a se transformar. E um embate emocional profundo, uma tempestade que poderia arrasar anos de amizade e confiança. Seria possível enfrentar o passado para consertar o presente? Os segredos sussurravam nos corredores da memória, prontos para serem revelados, enquanto a avó, com o coração acelerado, segurava a foto na mão tremenda, sem saber qual seria o próximo passo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Antônia segurava a foto tremendo, o coração acelerado. O rosto do homem desconhecido parecia brilhar de forma estranha entre as memórias. O que ele estava fazendo ali?
Um fio na barriga tomou conta dela, uma sensação que não era apenas de saudade, mas de algo mais profundo, mais sombrio. Assim que levantou os olhos, uma porta se abriu com um estalo. Lucas, seu neto, correu para a sala. Todo animado, chamando pela mãe. Mãe, olha o que ganhei! Ele segurava um novo videogame com um brilho no olhar. Mas Luísa não se moveu. Antônia franziu a testa, a alegria do neto desaparecendo na falta de resposta da filha. Uma inquietação crescia, enquanto a imagem do homem na foto queimava em sua mente. Luísa! Antônia tentou chamar a filha com esperança, mas a filha mal escutou. O celular estava colado na sua mão, e ela mal levantou os olhos. O nó na garganta da avó apertava mais e mais. Com um movimento brusco, Antônia colocou a foto de lado, determinada a fazer a filha ouvir. Mãe, eu preciso de 1 minuto. Luísa respondeu, mas a voz estava estranha, quase distante. Antônia sentiu uma onda de raiva súbita, mas também uma dor profunda. Sua filha estava ali, mas não estava. Ouviu a campainha tocar e o coração dela parou. É só um entregador, pensou, mas algo dentro dela a fez levantar. Quando se virou para a porta, viu um homem, alto e de olhos escuros. O coração dela acelerou. Ele parecia familiar. Olhos intensos, um ar sério, mas um sorriso traiçoeiro. Antônia? Ele disse, com uma voz melodiosa, mas fria. O tempo pareceu parar. É você. O choque fez a avó quase soltar a foto. Olhou para Luísa, que agora estava a cabeça lentamente, como se finalmente acordasse de um sonho. Mas o medo estava presente em seu olhar. Jonas. A resposta de Antônia veio como um sussurro involuntário. O homem da foto, o homem desconhecido, estava ali, em carne e osso. Passos hesitantes a levaram para mais perto. Luísa não disse nada, apenas olhou para o pai. O passado de Antônia voltou com força total, misturando lembranças com dor. Como você pode estar aqui? Antônia falou, a voz tremendo. Em um instante, as memórias de um amor perdido, promessas quebradas, tudo veio à tona. O calor do momento queimava as pontas de seus dedos. Precisamos conversar. É sobre Luísa. As palavras de Jonas eram como um soco no estômago. Antônia olhou para a filha desesperada. O que ele queria dizer? A tensão na sala era palpável. O olhar de Luísa se apagou e Antônia viu pânico crescer à medida que ela tentava controlar a situação. Não, não pode ser. A voz de Luísa falhou e seu rosto palideceu. Onde você esteve? O que você fez? Antônia percebeu que a filha fazia perguntas que ela mesma tinha medo de responder. O mundo estava desmoronando ao redor delas. Tudo o que parecia certo despencava em um abismo de segredos. Jonas levantou as mãos, como se quisesse acalmá-las. Calma, há coisas que você precisa saber. Precisamos resolver isso agora. As palavras pesavam como pedras. Antônia sentiu um frio até os ossos. E enquanto Luísa lutava contra as lágrimas, a avó se deu conta de que o que estava por vir poderia mudar tudo. Um novo silêncio se instaurou, cortando o ar. A caixa de fotos com seus segredos agora se tornava um símbolo do que estava a caminho. O passado e o presente colidindo em uma tempestade prestes a explodir. Antônia olhou para Jonas e uma certeza sombria passou por seu olhar. Nada seria como antes. E com isso, o futuro que ela imaginava para a família parecia ruir. Luísa, o que ele sabe? O pedido de Antônia era quase um grito. O coração da filha disparou, e os olhos dela buscavam a resposta nas sombras do passado. O que mais estava escondido?
O pedido de Antônia reverberou pela sala como um eco sufocante. O olhar de Jonas era intenso, mas não transmitia apenas calma. Algo mais estava por trás daquela expressão. Luísa, com a respiração acelerada, parecia procurar uma saída. O que ele sabe? Sua voz travou, como se ela mesma temesse a resposta. Jonas hesitou, suas palavras pesadas no ar. Há algo que você não sabe sobre seu passado. O que ele queria dizer? Antônia mal conseguia processar enquanto olhava para as duas figuras em sua frente, o homem misterioso e sua filha assustada. A tensão pulsava, e então o inesperado aconteceu. A campainha tocou novamente, fazendo os corações pararem por um instante. Antônia olhou para a porta, sua mente confusa, sua intuição gritando que algo estava à espreita. Não é possível, sussurrou. Lucas, ainda segurando o videogame, olhou intrigado. O clima estava mudando, como o tempo antes de uma tempestade. Antônia caminhou até a porta, uma sensação intestinal apertando seu estômago. Ao abrir, deu de cara com uma mulher que não reconhecia de imediato. Seus cabelos castanhos estavam desgrenhados e as lágrimas escorriam pelo rosto angustiado. Desculpe, eu preciso falar com você. É urgente, disse a mulher, sua voz trêmula. Quem é você? Antônia sentiu seu coração acelerar, cada batida ressoando como um tambor de alerta. A mulher hesitou por um instante, depois olhou para dentro da casa e seu olhar encontrou o de Jonas. É sobre Luísa, você precisa ouvir. A avó sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que está acontecendo? A mulher avançou, ofegante, prendendo a mão no batente da porta. A verdade está prestes a estourar. A Luísa, ela precisa saber quem é realmente. Uma onda de desdestino invadiu a sala. O pânico no rosto de Luísa se intensificou. Mãe, o que está acontecendo? A pergunta de sua filha foi como um grito no silêncio tenso. Antônia olhou para a mulher e, no fundo de sua alma, algo pareceu simplesmente quebrar. Luísa, você precisa ouvir. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a desabafar um segredo que poderia mudar tudo. Você tem que saber que Jonas não é quem você pensa que é. Ele é seu pai. A revelação caiu na sala como uma bomba. O tempo pareceu parar. O olhar de Luísa se transformou em choque total, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dela. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Ela girou a cabeça para Jonas, buscando uma confirmação que nunca viria. Antônia ficou paralisada. O frio da verdade a envolveu. Mas isso não faz sentido. A frase escapuliu de seus lábios, como um lamento. Jonas não havia sido mencionado. Não havia aparecido em suas memórias. Como ele poderia ser o pai de Luísa? O que mais ela desconhecia? Eu sei que é difícil de acreditar, mas tudo está ligado a um passado que você não lembra. Eu sou a prova disso. A mulher gesticulou, desesperada pela atenção de Antônia e Luísa. O volume das palavras aumentou, como se a verdade estivesse lutando para escapar. Por que você nunca me contou? Luísa exigiu, seu rosto corado de indignação. O contraste entre a raiva e a confusão era palpável. Jonas parecia ter perdido a firmeza que um dia transmitira. Ele encarou a mulher com uma mistura de raiva e medo, o pânico refletindo em seus olhos, mas Antônia não conseguia processar. Você está dizendo que esse homem, que esteve longe por tanto tempo, é seu pai? A incredulidade tomou conta da sala. O nó no estômago de Antônia se transformou em uma tempestade. A mulher, visivelmente marcada por uma história sombria,
respondeu com uma voz falha. Ele não sabia que tinha uma filha. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. O impacto dessas palavras fazia com que tudo ao redor desmoronasse. Enquanto a tensão crescera, Lucas, esquecendo temporariamente o videogame, mirou os adultos. Mãe, quem é essa mulher? O terror na voz do pequeno contrastou com a confusão que transbordava na sala. A ironia daquela celebração de aniversário, agora uma tempestade de emoções, foi abruptamente substituída por uma revelação que mudaria o curso de suas vidas. Luísa, começou Antônia, mas a filha parecia encolher-se sob o peso da verdade. O ar estava tão carregado que mal conseguiam respirar. O que mais havia acontecido que ainda não souberam? Diante do desconhecido, a sala inteira se preparava para uma explosão emocional. Segredos, mentiras e conexões escondidas estavam prestes a emergir em uma dança devastadora. A história familiar que todos pensavam conhecer estava prestes a ser reescrita, e ninguém sabia como isso acabaria. Não é possível ajudar com seu pedido. O pedido de Antônia reverberou pela sala como um eco sufocante. O olhar de Jonas era intenso, mas não transmitia apenas calma. Algo mais estava por trás daquela expressão. Luísa, com a respiração acelerada, parecia procurar uma saída. O que ele sabe? Sua voz travou, como se ela mesma temesse a resposta. Jonas hesitou, suas palavras pesadas no ar. Há algo que você não sabe sobre seu passado. Antônia mal conseguia processar enquanto olhava para as duas figuras em sua frente, o homem misterioso e sua filha assustada. A tensão pulsava. E então o inesperado aconteceu. A campainha tocou novamente, fazendo todos pararem por um instante. Antônia olhou para a porta, sua mente confusa. Sua intuição gritando que algo estava à espreita. Não é possível, sussurrou, como se já soubesse que o que houvesse do lado de fora traria mais confusão. Os olhos de Lucas, ainda segurando o videogame, se arregalaram. O clima estava mudando como o tempo antes de uma tempestade. Antônia caminhou hesitante até a porta, uma sensação intestinal apertando seu estômago. Ao abrir, deu de cara com uma mulher pálida, com cabelos desgrenhados e os olhos cheios de lágrimas. Desculpe, eu preciso falar com você. É urgente, implorou a mulher, sua voz trêmula. Quem é você? A avó de Lucas sentiu cada batida de seu coração ecoar em seus ouvidos. A mulher hesitou por um instante e, ao olhar para dentro da casa, seus olhos se encontraram com os de Jonas. É sobre Luísa. Você precisa ouvir. A tensão no rosto da filha de Antônia se intensificou. Mãe, o que está acontecendo? A pergunta de Luísa foi como um grito no silêncio tenso. Antônia olhou para a mulher e uma parte de sua alma pareceu simplesmente quebrar. Luísa, você precisa ouvir. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a desabafar um segredo devastador. Você tem que saber que Jonas não é quem você pensa que é. Ele é seu pai. Um silêncio absoluto. O impacto das palavras caiu na sala como uma bomba. O ar ficou pesado e gelado. O olhar de Luísa se transformou em um estado de choque total, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dela. O quê? Isso não pode ser verdade! Ela se virou para Jonas, buscando uma confirmação que nunca viria. Antônia ficou paralisada. Mas isso não faz sentido! A frase escapuliu de seus lábios como um lamento. Jonas não havia sido mencionado nas memórias dela. Como ele poderia ser o pai de Luísa? O que mais ela ignorava? Eu sei que é difícil de acreditar, mas tudo está ligado a um passado que você não lembra. Eu sou a prova disso. A mulher falou, gesticulando freneticamente, como se as palavras se estivessem acumulando, ansiosas para escapar. Por que você nunca me contou?
Luísa exigiu, seu rosto agora corado de indignação e mágoa. O contraste entre a raiva e a confusão iluminou a sala como um relâmpago. Jonas parecia ter perdido toda a firmeza que um dia transmitira. O pânico refletia em seus olhos. Ele não esperava aquilo. E foi nesse momento que algo surpreendente aconteceu. A mulher deu um passo à frente, puxando um colar de seu pescoço. Este pertence a você. Luísa, eu guardei por tanto tempo. O pingente era uma pequena chave, desgastada pelo tempo. A chave de um segredo que sua mãe e eu compartilhamos. Um segredo que pode mudar tudo. A tensão cresceu ao redor deles. As palavras pairando no ar como um trovão, prestes a se transformar em furacão. O olhar de Luísa não sabia para onde ir, entre o medo e a curiosidade. Antônia sentia o mundo girar ao seu redor, todos os seus planos desmoronando. Segredo? Que segredo? A voz de Luísa era um sussurro, quase inaudível. A mulher começou a chorar. O que você não sabe, Luísa, é que suas memórias foram apagadas. Sua vida foi moldada por mentiras que você acreditou. E Jonas, ele não é só seu pai. Ele é mais do que você imagina. Antônia estava em choque, seus pensamentos girando como uma montanha-russa descontrolada. Mas do que vocês estão falando? Ela questionou, seu próprio medo refletido nos olhos da filha. A campainha tocou uma última vez. Dessa vez, era como se o universo quisesse que a verdade fosse revelada. A mulher olhou para Jonas e a expressão dele era uma tempestade de emoções. Ainda mais, mas não é seguro aqui. E antes que pudesse terminar a frase, o chão parecia ruir sob seus pés. O mundo começava a girar, revelando segredos sombrios e conexões irreais. Antônia sentiu que a realidade estava se desfiando diante dela e sabia que nada seria como antes. Luísa, começou, mas a filha parecia encolher-se sob o peso da verdade. O ar estava tão carregado que mal conseguiam respirar. O que mais havia acontecido que ainda não souberam? O que seria revelado naquela fatídica noite? O que a mulher dissera pairava no ar, como uma nuvem densa e pesada. A verdade ecoou, cortando os corações ali presentes. A sala, que antes vibrava com risos e celebrações, agora se tornara um campo de batalha emocional. Jonas abriu a boca, mas parecia que as palavras falhavam, e olhou para Luísa, e por um momento o medo queimou em seus olhos. Mãe, Luísa balbuciou, a voz falhando como se algo a estivesse sufocando. Ele é meu pai? O choque refletido em seu rosto era palpável, um misto de raiva e confusão. A mulher deu um passo à frente. Seu olhar era intenso e desesperado. Você precisa entender, Luísa. Eu não tinha escolha. Jonas estava longe. Ele não sabia de você. O desespero na voz dela fez Antônia sentir seu coração apertar. Tive que fazer isso sozinha. A única maneira de você ficar a salvo. Você não tinha ideia. Segura a barra, mãe. O que é que você está dizendo? Luísa explodiu, a dor transparecendo em cada frase. Era como se o chão estivesse se abrindo sob suas pernas, e a cada palavra, um pedaço da realidade dela se desintegrava. Mas antes que outra palavra pudesse ser dita, a campainha tocou. Uma batida insistente e rápida. O coração de Antônia acelerou. Quem mais pode ser? Ela murmurou, sem saber se deveria abrir a porta novamente. Mas a curiosidade e o medo se tornaram insuportáveis. Ela se virou, abrindo a porta com uma mão trêmula. À sua frente, um homem constrangido, cabelos bagunçados, uma expressão de pânico em seu rosto. Desculpe, é sobre Luísa. Ele parecia prestes a desabar. Eu sou irmão dela.
O mundo de Antônia desabou de vez. Como assim, irmão? Luísa olhou para o estranho e então para o homem, seu pai, que agora tremia. O caos se instalou na sala. Um novo segredo havia surgido, e a tremenda revelação apenas complicou. Tudo. Eu não sabia, Jonas murmurou, sua expressão agora uma mistura de horror e culpa. Por que ninguém me contou? Isso não é possível. O ar ficou pesado. A confusão tornou-se um manto opressivo. Ela não me conhecia. Como eu poderia saber? O homem se defendeu. A voracidade da cena era quase demais para suportar. A tensão era como um fio de cabelo esticado, prestes a quebrar. Parece que estamos todos jogados nessa mentira. Rosana, a mulher, interveio. Seu rosto agora mais calmo. Mas a verdade é maior do que todos nós. Não haverá paz até que todas as cartas sejam colocadas na mesa. A voz dela ecoava como um chamado. A ação! E as palavras reverberaram no coração de cada um presente. É mentira! Você não pode ser meu irmão! Luísa gritou, a raiva transbordando. Mas enquanto ela falava, Antônia começou a repensar tudo. Um nó na garganta, um frio nas entranhas. Um irmão? Como isso é possível? Como ela fez isso com a gente? Antes que o caos pudesse continuar, um grito ecoou pela casa. Lucas, ainda de pé no canto da sala, havia desabado no chão, agarrando a barriga. Mamãe, minha barriga tá doendo! O terror em sua voz fez todos congelarem. Antônia virou-se rapidamente, o coração na boca. Lucas, o que houve? Ela correu até ele, seus instintos de mãe aflorando, mas enquanto se abaixava ao lado do neto, uma sombra passou pela porta. Um homem encapuzado, com uma postura ameaçadora. Vocês não deveriam ter descoberto a verdade. Agora vão pagar. As palavras dele cortaram a tensão como uma faca. O tempo parou. O choque, a dor, a revelação de novos laços familiares, tudo isso tornava-se irrelevante diante da nova ameaça. Os segredos estavam saindo do armário de maneira brutal. E a luta pela verdade agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Antônia olhou para Jonas e Luísa, e no fundo dela uma certeza amedrontadora se formou. A tempestade que se aproximava não era apenas sobre seus passados sombrios, mas sobre o futuro que todos temiam. O que é isso? O que você sabe? Ela sentiu que a única saída seria enfrentar o desconhecido. A sala, antes cheia de promessas de um aniversário, agora pulsava com terror. E a única certeza que restava era que a luta pela verdade tinha apenas começado. O homem encapuzado deu um passo à frente e o medo tomou conta da sala. O olhar intenso dele percorreu todos os rostos ali presentes. Mas todo o clima de tensão se transformou em uma onda de estranheza quando ele removeu o capuz. A luz suave da sala iluminou seu rosto, revelando um traço inconfundível, um que todos reconheciam. Os olhares se entrelaçarem, enquanto tudo parecia suspenso no ar. Sou eu, Rafael, ele disse, sua voz rouca. O impacto daquela revelação era como um soco no estômago. Antônia olhou para Luísa. Os olhos da filha eram um espelho de confusão e espanto. Rafael, mas você... Eu sei que você não me conhece, mas sou seu irmão, Luísa. Ele gesticulou, as palavras saindo apressadas, como se cada uma delas fosse um grão de esperança no meio de um deserto de incertezas. Sua mãe, ela me escondeu de vocês. Sempre teve motivos. Nesse instante, o chão parecia desabar para todos. Luísa estava paralisada, os pensamentos a mil. A verdade dela estava se desmanchando como um castelo de cartas. Meu irmão? Como isso é possível? As palavras escapuliram entre os lábios dela, mal conseguindo se sustentar. A sala estava coberta de um silêncio pesado,
como se o ar tivesse sido sugado. Antônia não tinha palavras. As memórias se aglomeravam em sua mente, mas nada fazia sentido. Rafael? Mas é seu pai? Ela choramingou sem saber como seguir. As memórias dela de um amor distante e deixado para trás, agora sendo transformadas em um quebra-cabeça horrível. Ele não sabia de mim, e sua mãe fez tudo para nos proteger. Rafael mergulhou de volta na história, gesticulando nervosamente. Mas não se trata apenas de segredos familiares. Tem algo maior, algo que pode colocar todos em perigo. Seu olhar se voltou para o homem que estava junto deles, Jonas, seu próprio pai, como se a presença dele fosse um símbolo dessa tempestade crescente. Jonas, cada vez mais pálido, balançava a cabeça, incapaz de processar. Rafael, você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Sua voz é um eco de desespero, enquanto ele parecia lutar com as sombras do passado. Eu sempre pensei que... Pensou que seria capaz de esconder a verdade para sempre? Rafael interrompeu. Seu olhar era como um trovão. É isso que você não entendeu. Os segredos que sua mãe tentou enterrar, eles estão voltando. Eles vão afetar não só vocês, mas todos ao nosso redor. A tensão aumentava a cada instante. Luísa, com lágrimas nos olhos, começou a entrever algo sombrio. Havia um mistério maior que ligava todos eles, algo que era mais do que apenas relações complicadas. O que você quer dizer com isso, Rafael? Ele respirou fundo, como se tivesse carregado um peso por tempo demais. Eu não estou aqui só para revelar que sou seu irmão. Estou aqui para alertá-los de que alguém vem atrás de nós. Alguém que não quer que a verdade venha à tona. E essa pessoa não está longe. Um frio percorreu a espinha de Antônia. O que você quer dizer com isso? O pânico tomou conta da sala. Os rostos de todos estavam tomados pela alvorada de uma nova luta. Um novo problema que obscureceria tudo. Nesse momento, um barulho cortou a tensão. Era um estrondo vindo da janela. Vidros quebrando, fragmentos voando como flechas. Os olhos de todos se viraram instintivamente. O homem encapuzado tinha desaparecido em meio ao tumulto. Rafael se virou, e seus olhos se arregalaram. É ele! Precisamos sair agora! Antônia sentiu o coração disparar. O que começou como uma celebração se transformara em um campo de batalha. Cada um confrontava o que mais temia. E naquele momento, Rafael olhou diretamente nos olhos de Luísa. Se não formos, a verdade pode desaparecer para sempre. E então, tudo desmoronou. Palavras soltas, sentimentos à flor da pele e um desespero comum de quem estava prestes a perder tudo. A realidade que conheciam estava mudando, e a tempestade não era apenas externa. Ela gritava dentro de cada um deles. Um novo nível de sombra pairava sobre suas vidas, e ninguém sabia como a história continuaria. O homem encapuzado deu um passo à frente, e o medo tomou conta da sala. O olhar intenso dele percorreu todos os rostos ali presentes. Mas todo o clima de tensão se transformou em uma onda de estranheza quando ele removeu o capuz. A luz suave da sala iluminou seu rosto, revelando um traço inconfundível. Um que todos reconheciam. Os olhares se entrelaçaram enquanto tudo parecia suspenso no ar. Sou eu, Rafael, ele disse, sua voz rouca. O impacto daquela revelação era como um soco no estômago. Antônia olhou para Luísa. Os olhos da filha eram um espelho de confusão e espanto. Rafael? Mas... Eu sei que você não me conhece, mas sou seu irmão, Luísa. Ele gesticulou, as palavras saindo apressadas,
como se cada uma delas fosse um grão de esperança no meio de um deserto de incertezas. Sua mãe, ela me escondeu de vocês. Sempre teve motivos. Nesse instante, o chão parecia desabar para todos. Luísa estava paralisada, os pensamentos a mil. A verdade dela estava se besmachando. Como um castelo de cartas. Meu irmão, como isso é possível? As palavras escapuliram entre os lábios dela, mal conseguindo se sustentar. A sala estava coberta de um silêncio pesado, como se o ar tivesse sido sugado. Antônia não tinha palavras. As memórias se aglomeravam em sua mente, mas nada fazia sentido. Rafael? Mas e seu pai? Ela choramingou, sem saber como seguir. As memórias dela de um amor distante deixado para trás. Agora sendo transformadas em um quebra-cabeça horrível. Ele não sabia de mim, e sua mãe fez tudo para nos proteger. Rafael mergulhou de volta na história, gesticulando nervosamente. Mas não se trata apenas de segredos familiares. Tem algo maior. Algo que pode colocar todos em perigo. Seu olhar se voltou para o homem que estava junto deles, Jonas, seu próprio pai, como se a presença dele fosse um símbolo dessa tempestade crescente. Jonas, cada vez mais pálido, balançava a cabeça, incapaz de processar. Rafael, você está mentindo, isso não pode ser verdade. Sua voz era um eco de desespero, enquanto ele parecia lutar com as sombras do passado. Eu sempre pensei que... Pensou que seria capaz de esconder a verdade para sempre? Rafael interrompeu. Seu olhar era como um trovão. É isso que você não entendeu. Os segredos que sua mãe tentou enterrar. Eles estão voltando. Eles vão afetar não só vocês, mas todos ao nosso redor. A tensão aumentava a cada instante. Luísa, com lágrimas nos olhos, começou a entrever algo sombrio. Havia um mistério maior que ligava todos eles, algo que era mais do que apenas relações complicadas. O que você quer dizer com isso, Rafael? Ele respirou fundo, como se tivesse carregado um peso por tempo demais. Eu não estou aqui só para revelar que sou seu irmão. Estou aqui para alertá-los de que alguém vem atrás de nós. Alguém que não quer que a verdade venha à tona. E essa pessoa não está longe. Um frio percorreu a espinha de Antônia. O que você quer dizer com isso? O pânico tomou conta da sala. Os rostos de todos estavam tomados pela alvorada de uma nova luta. Um novo problema que obscureceria tudo. Nesse momento, um barulho cortou a atenção. Era um estrondo vindo da janela. Vidros quebrando, fragmentos voando como flechas. Os olhos de todos se viraram instintivamente. O homem encapuzado tinha desaparecido em meio ao tumulto. Rafael se virou e seus olhos se arregalaram. É ele! Precisamos sair agora! Antônia sentiu o coração disparar. O que começou como uma celebração se transformara em um campo de batalha. Cada um confrontava o que mais temia. E naquele momento, Rafael olhou diretamente nos olhos de Luísa. Se não formos, a verdade pode desaparecer para sempre. E então tudo desmoronou. Palavras soltas, sentimentos à flor da pele e um desespero comum de quem estava prestes a perder tudo. A realidade que conheciam estava mudando. E a tempestade não era apenas externa. Ela gritava dentro de cada um deles. Um novo nível de sombra pairava sobre suas vidas, e ninguém sabia como a história continuaria. A campainha tocou novamente, cortando o silêncio. Era um som frenético, quase desesperado. Antônia se virou. Hesitante. O que mais poderia acontecer? Com um aperto no peito, ela se dirigiu à porta e abriu. A porta rangeu, e uma figura familiar surgiu do outro lado. Era Mary, a amiga de longa data de Antônia, com um olhar de pânico no rosto. Antônia, você precisa saber sobre o passado, ela gritou, quase sem fôlego. As palavras pareciam acender uma faísca de medo. Sobre o quê? Sobre quem? Tá vindo?
O olhar de Mary encontrou o de Jonas com uma intensidade que fazia o ar parecer quente. Mary, o que aconteceu? A pergunta de Antônia saiu antes que pudesse conter. Mary não respondia, apenas olhava para Rafael com olhos arregalados. Eles sabem que você está aqui. Eles não podem descobrir a verdade. Foi nesse momento que a verdade começou a desmoronar, postes de luz estilhaçados na mente de todos. A conexão de Rafael. A revelação de irmãos. Tudo estava se entrelaçando com segredos obscuros que ninguém imaginou que existiam. Você está em perigo. Antônia percebeu que tudo estava mais perto do que pensavam. E antes que alguém pudesse dar o passo à frente, uma forte explosão ecoou do lado de fora. Uma onda de calor e fumaça invadiu a sala. O que era isso? O chão tremeu e os rostos de todos se distorceram em choque. As paredes tremiam e o cheiro de fumaça os envolvia. Corra! Gritou Rafael, puxando Luísa e Antônia, enquanto Jonas lutava para entender o que havia se desdobrado em frações de segundo. Mas a verdade era mais assustadora. O que poderiam imaginar? Os segredos que guardavam, a conexão familiar que tentavam lidar, tudo isso agora parecia insignificante, enquanto o caos tomava conta. Tens que sair, e rápido! A verdade não é a única coisa ameaçada aqui. O que é que mais irromperia na tempestade que se aproximava? A escuridão crescia, e enquanto fugiam, cada minuto parecia ser um pesadelo se desenrolando em câmara lenta. Os corações pulsavam. E as vidas que antes eram tão simples, agora estavam no olho do furacão. O que é que mais estava à espreita nas sombras da verdade? A sala estava em caos. Os gritos se misturavam ao estrondo que ecoou do lado de fora. O ar estava carregado com fumaça e a sensação de que algo terrível ia acontecer. Rafael puxou Luísa e Antônia, mandando-as correrem para longe do espaço que um dia foi sua casa. A adrenalina pulsava nas veias de todos, enquanto a escuridão parecia engolir a luz da verdade. Corra, rápido! Gritou Rafael, seu olhar fixo na janela quebrada, os pedaços de vidro caindo como se fossem uma chuva de facas. Jonas tentava se recompô-la, a palidez do seu rosto refletindo seu terror. Quase não notou quando Mary se posicionou ao seu lado, a determinação nos olhos. Vamos, temos que nos proteger. A urgência na voz dela cortou a confusão. Mas ao invés de seguir adiante, Jonas parou. A expressão dele agora abalada por um movimento atrás da cortina. Não entre, fique longe dela, disse ele, empurrando Mary para o lado. O coração de Antônia acelerou. O que estava acontecendo? Era como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. A imagem de Mary ficou gravada na mente de Antônia. Os olhos da amiga cheios de medo. E então, o que aconteceu em seguida rasgou aquele momento de tensão. Uma figura surgiu do nada, flutuando como um fantasma. Era outra mulher. Jonas! Ela chorou, olhar desesperado, como se estivesse fugindo de algo. A terceira figura invadiu a sala, fazendo todos recuarem. Era uma mulher extremamente parecida com Luísa. Todos prenderam a respiração. Você está viva, gritou Jonas, seus olhos se arregalando, a voz tremendo. Sim, mas você não devia ter me seguido. Agora estamos todos em perigo. A mulher olhou para Luísa. Você não entende. A verdade, ela é mais devastadora do que imagina. A sala tremia. E a presença dela parecia trazer um peso insuportável. O olhar de Rafael se tornava mais intenso, como se ele tentasse entender a relação entre os dois. Quem é você? O que você sabe? Você precisa saber que tudo foi arquitetado, disse a mulher, a voz baixa e carregada. Sua mãe e eu somos parte de algo maior. O choque varreu a sala. O que a mulher estava dizendo? O que mais eles estavam escondendo? Mãe, quem é esta mulher?
Luísa parecia à beira de um colapso. A insegurança se transformou em desespero. O nó no estômago de Antônia se apertava. Eu nunca soube, Antônia murmurou, tentando conectar os pontos. Tudo girava. Quando a mulher deu um passo à frente, um brilho de reconhecimento acendeu nos olhos de Luísa. Essa é a mulher do seu passado, não é? Sim, confirmou a mulher. A voz ecoando como uma sinfonia de caos. Eu sou Cláudia, a irmã que você nunca conheceu, e o que vocês todos acreditavam ser verdade é, na verdade, uma construção de mentiras. A revelação atingiu como um raio. Tudo o que eles pensavam saber estava desmoronando diante deles. A sala, antes cheia de promessas, agora era um campo de batalha emocional. O horror em cada rosto pedia perguntas e algumas respostas afloravam. Se você é irmã da minha mãe, por que nunca esteve presente? A questão de Luísa rasgou o ar. Cláudia hesitou, os olhos cheios de dor. Porque a verdade não deveria ser revelada. Havia algo sombrio por trás disso. E eles estão vindo. O quê? Antônia analisava Cláudia, a revelação desestruturando tudo o que ela conhecia sobre sua própria vida. E antes que alguém pudesse processar, uma nova figura apareceu. O homem encapuzado. Mas não era apenas isso. Era alguém de seu passado, com um olhar que remeteu Antônia aos dias mais obscuros de sua juventude. O papel dele naquelas revelações, a conexão de todos estava se intensificando, e o que mais estava prestes a explodir. Os segredos não eram apenas familiares, eles estavam conectados a algo mais profundo, uma rede de mentiras. O coração de Antônia estava em frangalhos, desafiando a situação. E enquanto o caos escrito em cada olhar do grupo aumentava, ela sabia que estavam em um caminho sem volta. As bombas estavam prestes a estourar, e a única certeza na sala era que o que quer que acontecesse a partir daquele momento, mudaria tudo, para sempre. A sala está empolvorosa. Cláudia, com os olhos cheios de lágrimas, olhava para Luísa, deixando claro que havia mais a ser revelado. A verdade não é apenas sobre vocês, é sobre o que está por vir, ela gritou, seu tom carregado de urgência. A família inteira está em risco. Risco? Como assim? Jonas, atordoado, balança a cabeça tentando processar tudo. O cheiro da fumaça começava a invadir a sala, e a sensação de estar preso em um pesadelo só aumentava. Rafael olhou para a janela quebrada, alerta. Precisamos sair, todos. Mas o que você sabe sobre isso? Luísa perguntou, a voz trêmula. O pânico. Estava à flor da pele. Cláudia hesitou, mas a gravidade da situação a pressionava. Aquele homem, o encapuzado, ele não é apenas um qualquer. Ele busca a verdade que pode arruinar nossas vidas. Não podemos ficar aqui. A tensão se intensificou enquanto os rostos ali presentes se tornavam sombras de desespero. Antônia, com o coração na boca, sentia que tudo estava em risco. Que verdade é essa? Que segredos guardamos? O que mais podemos descobrir? As perguntas fervilhavam, e antes que Cláudia pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. A porta estremeceu com a força do impacto. Eles estão aqui! Gritou Rafael, puxando Luísa para mais perto. O medo, estampado no rosto de cada um, poderia ser cortado como vidro. Vamos! Temos que sair agora! A urgência na voz de Antônia galvanizou todos. Eles correram para o corredor, os corações acelerando em um compasso frenético. A única saída estava à frente, mas a situação só se complicava. Cláudia liderava o caminho, enquanto os outros seguiam, quase como sombras perdidas em uma noite sem fim. Mãe, o que está acontecendo? Luísa olhou para Antônia, os olhos cheios de perguntas e dúvidas.
A voz da mãe era suave, mas firme. Confia em mim, estamos quase lá. Mas dentro dela um turbilhão de emoções a consumia. Tudo o que acreditou até aquele momento estava em ruínas. Ao chegarem à saída, o ar fresco da noite os atingiu. Mas antes que pudessem dar um passo adiante, a figura do homem encapuzado surgiu do lado oposto. Vocês não irão escapar tão facilmente. Ele se aproximou lentamente, armando-se com um ar de ameaçador. Antônia se virou para Cláudia, desesperada. O que fazemos agora? Precisamos enfrentá-lo. A verdade só pode ser desenterrada se fizermos isso juntos. A determinação de Cláudia soou como um chamado. E foi nesse momento que uma luz intensa iluminou a cena. Era um carro, antes, agora pronta para ajudar. Sem pensar duas vezes, todos correram em direção ao veículo. Um abrigo em meio ao caos. As portas se abriram e eles saltaram para dentro, sentindo um breve alívio. Mary acelerou, enquanto o carro se afastava rapidamente, deixando o homem encapuzado para trás. O grupo estava a salvo por um instante, mas a tensão ainda pairava no ar. Cláudia começou a explicar, sua voz tremendo. Vocês precisam entender. O que somos e o que nossa família representa é mais do que apenas segredos. Para sermos livres, precisamos enfrentar o que está enterrado. Rafael olhou para Luísa, os olhos determinando que a verdade finalmente deveria ser revelada. Vamos descobrir tudo em vez de nos esconder. A única maneira de seguir em frente é enfrentando o passado de uma vez por todas. Antônia segurava a mão de Luísa. O conforto familiar era como uma âncora em meio à tempestade. Estamos juntas nisso, ela declarou, embora seu coração estivesse dividido entre medo e esperança. O carro dirigia-se para um futuro incerto, mas com a certeza de que juntos eles poderiam superar qualquer coisa. E assim, deixavam para trás o terror que os perseguia, na esperança de que a jornada pela verdade pudesse finalmente trazer paz. Antes que a cena se desvaneça, uma sombra final atravessou o rosto de Cláudia e suas palavras. Finais ecoaram no ar. A verdade é poderosa, mas também perigosa. Este é apenas o começo. Agora, você está aqui, acompanhou toda essa jornada, e eu preciso que você faça algo imprescindível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E saiba, você deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.